Vamos fazer essa. Não, outra. Que nada, aquela, 43, 27, 49. Jogada ensaiada. A tática da boa informação. Olá, muito bem-vindos a mais um Jogada Ensaiada. Antes de mais nada, eu quero dizer pra você que está aí nos escutando que não precisa se preocupar, o Murilo não caiu, tá? O Murilo não caiu do programa. Hoje eu tô só substituindo ele aqui, ele teve que fazer uma viagem a Curitiba, então eu vou tomar o lugar dele aqui hoje, mas semana que vem ele já retorna novamente. Jogada ensaiada. A tática da boa informação. São as pautas do programa. Hoje vamos falar sobre o Criciúma Esporte Clube, né? Movimentada a semana do Criciúma. Vamos falar também sobre o futebol amador, o torneio de Suíço no Mampituba, campeonato municipal de Criciúma, a Copa LAC Futsal. Vamos falar também sobre a Taça Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, e vamos falar também um pouquinho sobre a final da Eurocopa. Antes de mais nada, eu quero apresentar a mesa aqui. Quem vos fala é Fabrício Júnior. Vou passar aqui. Boa noite, Celso. Boa noite aos ouvintes. Vamos lá, Didé, boa noite. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês, amigos. Que isso aí, gente? Mais uma vez, é uma honra para nós, uma voz feminina no programa. Ela que é a nossa jogadora número 12, né? Sempre de reserva, né? Sempre que falta alguém, ela está de prontidão para substituir. Muito bem-vinda, Emily. Obrigada aos amigos. Jogada Ensaiada mais uma vez está aqui. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Léo. Eu acho que o Murilo caiu, hein? Eu acho que o Murilo caiu. Depois dessa apresentação aí, eu acho que o Murilo vai cair, vai. Não sei. Vamos fazer o meu trabalho, vamos trabalhar forte aí, né? Como diz o jogador. Mas vamos lá então, vamos começar como de praxe, vamos começar pelo Criciúma. Pode soltar a vinheta aí, Jean. Semana movimentada no Criciúma, a semana começou bem agitada nos bastidores do Tricolor, principalmente com a saída do Ezequiel, né? A primeira notícia bombástica da semana aí, ele que foi negociado junto ao Cruzeiro de Minas Gerais, e essa notícia agitou bastante os torcedores do Criciúma, né? Principalmente depois da coletiva do presidente Jaime Dalfarra. Ele que falou sobre os detalhes da negociação, será possível vinda de 3 jogadores do Cruzeiro, e a torcida se questionou muito, né, sobre qual realmente é o planejamento do Criciúma para esse ano, sendo que o Criciúma está se desfazendo aos poucos do seu plantel, das joias que tinha na base, né? O Roger Guedes saiu o Ezequiel agora, e possivelmente sairá o Gustavo também, e a torcida se questionou muito, principalmente depois da entrevista coletiva do Jaime Dalfarra, que ele falou que é natural isso. E eu quero passar para vocês aí qual a opinião de vocês em relação a essas vendas e essa coletiva do Dalfarra também. Para segurar quem se destacava, comparado aos outros da Série A, aos times de fora do Brasil. O importante vai ser investir bem o dinheiro que vai ser lucrado com a venda desses guris aí. Tem que fazer contratações pontuais, porque, por exemplo, perde o Gustavo, que é um cara que se destaca na frente, mas com o dinheiro dele faz contratações que vão equilibrar os outros setores do campo que estão mais em decadência. Ali o meio, que tá precisando o Elvis está precisando de um cara para concorrer com ele, talvez um lateral para ficar na reserva ali, quando machuca zagueiro. Quando machuca um zagueiro titular, entra o reserva e acabou os zagueiros do Tigre. Aí tem que fazer umas contratações bem pontuais. Eu concordo com o Léo, é inevitável a saída dos jogadores do Criciúma, mas tem que utilizar bem esse dinheiro que está entrando. E até o presidente falou que a saída do Gustavo não estava, né? Afirmado para sair o Gustavo. O Gustavo não está à venda. E aí, para quem vai comprar o Gustavo, tem que ter um valor, né? 12 milhões, né? 12 milhões, é isso mesmo. O presidente Jaime Dalfarra, ele falou que é uma multa alta, né? O Gustavo, que ele tem contrato até 2017 pelo Criciúma. Ele que vem se destacando aí ao longo da temporada, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. E tá chamando a atenção de grandes clubes, né? 4 clubes da Série A estão interessados no Gustavo, sondaram o atleta, e mais 2 clubes do exterior também. Mas como o presidente falou, é bem difícil a saída do Gustavo, vai ter que desembolsar os 12 milhões para levar. Mas é uma questão bem preocupante, né, Fabrício, a saída do Gustavo, a possível saída dele, né? Porque o vice-artilheiro já tem que buscar um substituto, porque imagina, sair no meio do campeonato é complicado, né? É isso que a gente vem falando, né? O repor, né? Como o Léo falou, tem que ter peça de reposição. Saiu o Ezequiel agora, a gente tá com o Lucas Taylor. O Marlon tá machucado e vai servir a seleção brasileira olímpica. Ele não vai jogar as Olimpíadas, mas ele vai treinar com a seleção olímpica. Ele foi convocado agora novamente. Mas não tem substituto. O Criciúma não tem outro lateral esquerdo para repor o lugar do Marlon, entendeu? São dois lados, né? Por um,
Esse é peça de reposição. Por outro, futebol é momento. Esse é o momento do Gustavo e também, quem sabe, não é o momento da venda dele. A gente não pode fazer o mesmo que fez com o Bruno Lopes, né? Exatamente. Foi oferecido mais de 10 milhões pelo Bruno, quando ele tava bem na base, era na base, né? Alguém confirma pra mim. Na base, e aí não venderam, deixaram ganhar um caminhão de dinheiro por ele, e aí depois saiu por muito menos. Futebol é isso mesmo, é trabalhar a base, o Criciúma como um clube formador, né? O Criciúma tem sempre esse objetivo de trabalhar a base. Pode falar, Juliette. A valorização do Bruno Lopes por muitos anos tava bem na base e ficou 2, 3 anos no profissional e continuou sendo super valorizado na questão do dinheiro, como o Léo tinha falado. O Bruno Lopes ele foi caindo de produção, né? E com isso ele foi se desvalorizando. Foi um investimento que o Criciúma fez que não teve tanto retorno quanto teria se tivesse vendido antes. E agora que errou com o Bruno Lopes, tem que começar a acertar, né? Pra, além de repor, começar a lucrar. O que a torcida questiona justamente é isso, né? É a reposição. Agora o Ezequiel saiu, a possível, em entrevista coletiva, o Jaime Dalfarra também ressaltou o possível retorno do lateral Maicon Silva, que pra mim não é um retorno, não é uma reposição à altura do Ezequiel, sim. Entendeu? Por mais que tenha começado se destacando, depois ele despencou, né? Como o Bruno Lopes. Aí até a torcida eu me questiono o que a torcida veio se questionando nas redes sociais, né? O Suelton teve aí essa semana, ele postou ali nas redes sociais dele que estava em Criciúma. Como eu tenho contato dele, né? Através do Jogada e Ensaiada a gente vai conseguindo contato assim, com algumas pessoas. Imediatamente eu já liguei pro atleta, liguei pra ele. E aí, Suelton, você tem alguma coisa a ver com o Criciúma e tal? Dele, não, a diretoria não me procurou, entendeu? Pelo menos, assim, o que eu acho que pelo menos deveria ter tentado alguma coisa. Vem aqui, conversa com a gente. Já que ele tá em Criciúma, já que tá aqui, vem aqui, entra aqui no estádio, vamos almoçar junto ali, o dirigente, o presidente, apresenta um plano ali pra ele pro futuro do clube. Não, tá com um projeto aí, tenta alguma coisa. Aí o que eu vi nas redes sociais foi a torcida assim, daí... Até eu comentei, eu botei ali primeiro na minha rede social, ali no meu Facebook, né, que o Suelton tava na cidade e tal, isso foi gerando uma repercussão. Algumas páginas de esporte aqui da cidade foram colocando, páginas com maior número de seguidores, né, e foi colocando isso, foi gerando uma discussão entre os torcedores. E muitos deles falavam, mas o Suelton só jogou no Criciúma, porque depois daquilo não jogou mais em nenhum lugar. E os caras ficaram satisfeitos com a contratação do Maicon Silva. O Maicon Silva jogou aonde? Entendeu? Sim. Como é que tá o Maicon Silva atualmente? Mas a grande maioria é a volta do Suelton. Sim, a grande maioria quer a volta do Suelton, mas tem muitos, porque a imprensa é corneteira, porque não sei o que e tal. Aí, o cara se deu bem aqui no Criciúma, tem uma identificação, entendeu? Ele tem um carinho, ele sempre fala isso. Tem um carinho pela cidade, tem um carinho pelo clube, pela torcida, tem uma identificação. Aí você pega o Maicon Silva, fez uma péssima campanha pelo Criciúma ano passado, o Criciúma quase foi rebaixado pra Série C, entendeu? Aí, depois foi lá pro Vitória lá, e aí, tá no banco, cara, tá só machucado, e a torcida apoia, entendeu? É isso que às vezes a gente... Às vezes um jogador que pode não estar bem no outro clube, aí vem pra um clube que é identificado, ganha força da torcida, a torcida vai apoiar, ele vai treinar melhor, vai se esforçar mais nos jogos, quem sabe o Suelton não volta a jogar aquele bom futebol que jogava no Criciúma. Como as pessoas falam, né, às vezes tem jogadores que são jogadores de um time só, né? Exatamente, tem isso. Muitos outros jogadores já aconteceram aqui também pelo Criciúma. Até nessa negociação, ainda em cima dessa negociação envolvendo Ezequiel, tá quase cotado como certo a possível vinda do Alano, meio campista do Cruzeiro. Eu acho um bom jogador pra Série B, um bom jogador, o Alano vai reforçar bem. O Alano, uma pergunta aí, ele faz a do Elvis ou ele faz pelo lado? Meio campo, é meio campista. Elvis, né? Meio campista. Uma sombra até pra, quem sabe, ter não só a sombra do Elvis, né? Ser o titular, porque o Elvis nos últimos jogos aí vem decepcionando muito. Concordo que ele tá precisando de um banco assim também, né? Tá precisando. Então, antes de a gente entrar nesse assunto e falar um pouco mais também sobre o Gustavo, sobre o próximo jogo, o Murilo, como ele não pôde estar presente hoje, ele fez questão de comentar sobre o último jogo do Criciúma, o empate diante do Luverdense em casa. E a gente vai ouvir o Murilo falando agora qual a opinião dele sobre o jogo. Boa noite, pessoal, tudo certo? Aí a galera que tá ouvindo Jogada Ensaiada. Então eu queria deixar aqui apenas um comentário a respeito do Tigre numa, vamos dizer, lambança do treinador Cavalo, que em uma mexida movimentou 3 áreas do campo, a zaga, a lateral esquerda e o ataque, dificultando mais ainda uma possível recuperação do Tigre no decorrer da partida. Bom, mas o caso mais inesperado do meio da semana foi a contratação pelo Cruzeiro do lateral direito Ezequiel, um dos grandes e principais jogadores do Criciúma nesse elenco que nós temos. Então, e a especulação do Corinthians talvez levar o Gustavo
como centroavante. Então, estamos passando por uma transição no clube, mas o que é certo tem que ser dito. O clube precisa de reservas para tais posições, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, né, que estão sendo negociados aí. Na lateral esquerda, talvez hoje, como o Fabrício irá comentar aí, Giareta, que eu não apoio. Giareta deixou uma avenida no jogo contra o Luverdense. Eu acho que o mais certo de colocar na esquerda seria o Niltinho, né? Então, mas vamos torcer que dê tudo certo. Então, eu queria só apenas ressaltar essas novidades do Tigre aí. E um grande abraço para vocês. Até semana que vem estarei de volta aí com mais um Jogada Ensaiada. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu realmente concordo com o Murilo, né? Foi uma péssima atuação um péssimo jogo para o treinador, para o Roberto Cavalo. Ele escalou. Pra mim, ele já começou com a equipe errada, entendeu? E depois, na hora de voltar pro intervalo, errou de novo, né? Assim como o Murilo, eu não apoio o Giareta na esquerda. Eu acho que deixa a equipe muito lenta, principalmente quando você joga em casa, que você tem a obrigação de atacar, de ir pra cima, entendeu? E o Giareta não apoia. Por mais que a escalação, Fabrício, do Giareta tenha sido errada, os 2 gols eu acredito que foi porque o Giareta tava no time. Porque tu pensa, tem 4 torres, o Criciúma tava com 4 torres em campo. O Gustavo, os dois zagueiros e o Giareta. Tanto que os 2 gols saíram em 2 bolas aéreas. 2 bolas aéreas. Isso. Foi o que eu tava comentando lá. O Cavalo, quando o Criciúma fez os 2 gols, eu tava no jogo, eu falei, o Cavalo levou sorte. Sim, sorte. O Cavalo levou sorte. 4 jogadores altos. Depois eu abri a boca de novo, tava conversando com um colega meu lá no jogo. Eu assim... Pô, cara, já percebesse que o Barreto nunca fez um gol pelo Criciúma? O infeliz vai lá e chuta a bola pra dentro do próprio gol, cara. Queimei a língua, né? Nunca faz pelo Criciúma, agora daí faz contra. Faz contra, né? Fez agora. Mas assim... lance complicado. O maior erro do Cavalo não foi nem na escalação no início do jogo, né? Porque ele, além de ter levado sorte, foi na hora de voltar. Ele chamou o adversário dentro de casa, um clube menor, um clube mais frágil tecnicamente, e chamou os caras pra cima. Ele tentou o quê? Eu não entendi se ele tentou explorar contra-ataque, o que ele tentou explorar, mas não poderia ter chamado dentro de casa o adversário pra cima. Pode falar, Emily. Eu acho que dentro de casa, eu acho que o Criciúma ele tem que ganhar, né? Tem o apoio da torcida aqui em Criciúma. E quem acompanhou a final ali do Eurocopa, final de semana, percebeu o Cristiano Ronaldo, né? Saindo chorando. Eu acho que o Criciúma falta aqui jogadores que honram a camiseta mesmo, que jogam, né? Força de vontade, determinação. Eu acho que tá faltando isso no Criciúma. É o que eu falei antes ali, né? A identificação com o clube, né? Que a gente não tá vendo mais tanto isso, entendeu? A maioria dos jogadores vem pra cá e mesma coisa que nada, não se importam, não tem... Às vezes o cara joga no Criciúma faz o quê? 1 ano, nunca foi no calçadão ali no centro. É verdade. Nunca passou no Criciúma Shopping, não, entendeu? Não sabe a história do clube, não sabe. Um zagueiro do Tigre aqui que ia no Angelone, toca boné, fone, olhando pro chão, eu passei por ele umas 3, 4 vezes, ele nem levantava o olho pra olhar ao redor, assim, ó, se escondendo da torcida. Eu posso queimar a língua, mas eu posso adivinhar? Vai. Fábio Ferreira? Na lata. Quem que fez isso? Eu não escutei isso falar. Fábio Ferreira. Ah, tá. Fábio Ferreira. E aí é diferente também, aí quando a gente chama aonde você está, é diferente desses que já passaram pelo Criciúma. É verdade. Que a primeira coisa que eles falam é o quê? A cidade acolhedora, que acolheu, que trouxe os jogadores, né? É o carinho que as pessoas têm aqui pela cidade, né? Porque querendo ou não, a cidade é uma cidade boa de se morar. Sim. A torcida não é aquela torcida de time grande que cobra, que vive pressionando no estádio, a torcida sempre mas junto, assim, cara. Às vezes a torcida local cobra mais até que uma torcida de time grande, que os caras moram na Bahia, os torcedores moram... O time de São Paulo tem torcedor na Bahia, torcedor em Minas Gerais. A torcida local às vezes faz mais pressão ainda do que essas torcidas. Mas aqui tu não vê aquele que tem lá no Rio, em São Paulo, que os caras perdem um clássico, eles vão lá no treino, quebram tudo, quebram o carro de jogador. Só teve aquela vez na... Já teve aqui uma vez em 2013, se eu não me engano. Mas é bem, bem raro mesmo. É bem raro acontecer isso mesmo. A torcida aqui é bem passiva na parte de cobrar, né? Cobra dentro do estádio. Né? Então vamos falar aqui do jogo, agora do jogo de sábado contra o Ceará, né? O Criciúma, como eu já falei, ele vai com o desfalque do Marlon, mas aí também conta com o retorno do Natan. O Natan que esteve de fora do último jogo com sua lesão no ombro e agora vai voltar à equipe, vai retornar à equipe. O que vocês acham dessa escalação do Giareta, como eu comentei antes ali? Na lateral? Na lateral esquerda. Fora de casa é errado. Fora de casa é muito errado. A não ser que ele monte um esquema para os volantes cobrirem o Giareta ali, faça todo um esquema para dar certo, mas é errado. O Giareta na esquerda é errado.
Aí o Fora de casa. Barreto acabou perdendo a vaga também pro João Afonso, né? O Barreto teve uma péssima atuação, ele que vem sendo bem criticado pela torcida também, né? O Barreto não vem desempenhando um bom papel dentro da equipe, às vezes ele atrapalha e acaba atrapalhando os companheiros e perdeu a vaga pro João Afonso. O João Afonso que constantemente aí vem trabalhando também pra se firmar na vaga de volante, né? O Criciúma vem oscilando muito nessa posição, troca muito, e às vezes eu acho que isso pode até prejudicar a equipe, porque o Cavalo não tem uma certa confiança ainda na parte defensiva, e esse rodízio acaba prejudicando a equipe. Antes no jogo agora passado, eu tava durante o intervalo, eu tava dando uma olhada nos jogos anteriores do Criciúma desde o início do campeonato. O Criciúma só não tomou gol em 3 partidas. É um sistema defensivo que vem tomando muito gol pro time que quer subir pra primeira divisão. Entende? E assim, o que dá pra notar também é que os volantes do Criciúma apoiam mais do que defendem. Quando o Criciúma subiu para a primeira divisão em 2012, o Criciúma tinha uma das piores defesas do campeonato. Só que em compensação um ataque era brincadeira, né? Era Zé Carlos, Luca, todo voando. Jogo o Criciúma fazia 3, 4 gols, tomava 3, fazia 4. Virava aquelas viradas espetaculares nos últimos 10 minutos. Né? E era uma coisa que tinha, os atletas eles tinham aquela garra, eles tinham aquela vontade de vencer, entendeu? É coisa que a gente não vê hoje. Aquela coisa, o Zé Carlos mandava a torcida calar a boca e mandava aqueles palavrões fé, né? Aquelas coisas pra torcida. E vir pedir aumento, no final da partida aí. E pedir aumento no final da partida. Os caras gostavam aqui também, né? Gostavam do Geliol também, mas jogavam, botavam a bunda no chão e jogavam pra ganhar o jogo. Não estilo Túlio Maravilha, Romário, aquela turma lá, falava, mas fazia, né? Aquele time era muita emoção, principalmente aquele jogo contra a América de Natal lá, aquele 4x3. Os melhores jogos que eu já acompanhei na vida, desde 2006. Teve bons jogos contra o Ipatinga também. E esse jogo de sábado agora, vai ser no sábado, como eu falei, né? Às 16 horas no Castelão, lá em Fortaleza. É um jogo muito importante pro Criciúma. O Ceará que tá na 4ª colocação, está a 4 pontos da frente do Criciúma. É uma briga direta. E o Criciúma perdendo o jogo, né? Complica, né? Continua na decadência e cada vez mais longe do G4. Né? Complica porque se afasta, vai chegar a 7 pontos do Ceará. O Ceará é o primeiro time ali na zona de classificação. O Criciúma que já teve a 4 pontos do líder, né? Teve a 4 pontos do líder. líder. E o técnico do Ceará, ele não se conforma de ter perdido pelo Tupi, né? 2-1. E o Ceará ontem levou uma taquarada do Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil também. Foi. Time titular, o Ceará entrou com o time titular, será? Misto. Ainda mesmo assim. Quando pega um time, às vezes joga um time da Série A, o Santos, e sofre pra ganhar qual foi esse time aí, o Fabrício, pra pegar como exemplo? Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba, e ganha de 1-0. Mas era time reserva, era time... Cara, um time de primeira divisão. Concordo contigo. Os jogadores com a folha salarial, que deve ser o quê? 15? Não 20? Deixa de ser Santos porque tá jogando o time misto. Não deixa de ser Santos, não deixa de ser atletas muito mais preparados do que o Botafogo da Paraíba. Nada contra o Botafogo da Paraíba. Fora que o time misto tem oportunidade de mostrar pra que serve. Sim, os jogadores entram querendo. Os atletas que mostram, que entram, tem que mostrar futebol, né? Entendeu? Às vezes a oportunidade aparece uma vez só. Sim, é verdade. Eu vou passar a classificação aqui da Série B pra mostrar como estão os times catarinenses também. Temos aqui então o Vasco da Grama. O Vasco da Gama. Foi no embalo essa. O Vasco da Gama na primeira colocação com 31 pontos. O Atlético Goianiense vem logo em seguida com 29. CRB com 28 pontos ocupa a terceira colocação. E fechando o G4 temos o Ceará com 27. Logo atrás do Ceará vem o Paraná com 25 pontos. O Londrina, que ganhou fora de casa, com 24. Jogou na terça-feira. O Criciúma em sétimo colocado com 23. Brasil de Pelotas, que voltando a jogar no seu estádio agora, no Bento de Freitas, né? Onde é muito forte, com 22 pontos. O Náutico na nona colocação com 21. Luverdense também 21. Bahia, 11º colocado com 20. Vila Nova de Goiás com 20 pontos na 12ª colocação. O Paysandu é o 13º com 20 pontos. O Avaí perdeu posição de novo com a rodada de terça-feira. O Avaí é o 19º colocado. O Murilo que é fã do Avaí, O Murilo que falou que o Avaí vai subir, né? Não sei da onde. O Oeste de Itápolis, que é o time do Audax, né? Que se juntou com o Audax, que foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Está em 15º colocado com 19 pontos. Aí, próximo da zona do rebaixamento, temos o Goiás com 15 pontos, O Bragantino é o primeiro time da zona da degola, em 17º com 14 pontos. O nosso grande Joinville, que pra mim já tá com a vaguinha garantida na Série C, vem em 18º com 14. O Tupi de Minas Gerais é o 19º
com 12 pontos, e o Sampaio Correia, que já é o lanterninha, já praticamente O sepultado, com Sampaio 10 Corrêa pontos. que fez bons brasileirões, né? Nos últimos 2, 3 anos, o Sampaio Correia vem Agora uma crescente, uma né? notícia agora que o GM passou aqui agora, pro jogo Criciúma e Ceará, ingressos a R$3. R$13? 30 reais. Ah, tá, eu entendi R$3. Ele levantou R$3 aqui, opa, vamos... Não, vai dar 3 problema. reais. É, 3 não, reais é pra encher o Castelão, né? Não, Mas é aí isso é. aí. R$30. Encerramos aqui Ainda as ser notícias barato. do Criciúma. Só um... Pode falar, pode falar. Um adendo. Não, não, pode tocar, vai. Não, pode falar, tem alguma informação? Não, então tá. Encerramos as Não é informações do importante. Criciúma e da Série B. Vamos pular agora para o futebol amador. Celso, manda bala. Então, o Municipal de Criciúma, Tasso Hélio Gava, já está nas quartas de finais. E teve uma reunião na segunda-feira, nesse dia 11, para decidir os confrontos das quartas de finais. É estilo Champions League, é tudo no sorteio, tá? Aí Até dá o futebol, resultado... né? Não só o sorteio, até o futebol, estilo Champions League ali também. E também. Até o hino que ele toca no início das No partidas início, e né? tudo, né? Chega a lacrimejar aqui, né? Depois que saiu os vencedores das quartas de finais, que é um jogo só, é uma tacada só, o vencedor já vai pra semifinal e a semifinal também é sorteado. Não é um mata-mata, é só o mata, né? É só um mata mesmo, Mata ou só morre. um mata. Mata ou morre. E os confrontos vão ser no sábado, às 15 horas, na próxima vai ter Verdinho e São Luís. E depois no domingo, às 10 da manhã, Mãe Luzia e Internacional de São Defende. Opa, dali Inter, meu bairro. Tá ali Inter. O Maria Cel e pega o Próspera no São Luís também às 3 horas da tarde. Também às 3, o Comunidade pega o Vila Canória no Santo Augusta. E esses são os jogos das quartas de final. O Metropol? O Metropol Caiu, caiu. né? Metropol caiu. Perdeu Metropol pro caiu. Canório na última rodada e acabou sendo eliminado. Nesse Fabrício. domingo... Conformado, Fabrício. Ah, isso que dá, né, cara? O clube, quando ele não contrata jogadores com identificação, né? Eu tava aí parado no mercado dando sopa e acabaram não me procurando, me ofereci pra jogar. Acabei perdendo a vaga e o clube perdeu a vaga também. Também sem o Fabrício jogando no time, né? Daí é... Cara, Prossegue. Então, nesse domingo aí os jogos foram os seguintes. O Vila Canório perdeu de 1-0 pro Metropol. Venceu por 1-0 o Metropol. Que fazem, Fabrício. O Renascer ganhou de 3-0 do Cristo Redentor. O Ouro Preto ganhou de 2-1 do Internacional de São Defende. E apenas para cumprir tabela, a Argentina perdeu de 3-1 pro Cogacri. O jogo então... Não, Messi mas sem saiu, o né? Messi também não dá, né? caiu fora. O Messi estava fora, foi Eu lá no falei estádio no último programa que eu participei, eu falei que eu ia dar cartão vermelho caso o Messi não fosse jogar. Então Mas eu já tenho cartão, eles né? estavam no Ramadã novamente? Tá, Não? eu acho que já saiu porque ganhou 3-1 e Saiu. fora o baile. Porque é o único Tadinhos, time... eles estavam merecendo também, né? Sim. Estavam único merecendo time- encerrar a competição com uma vitória. É. O único time que não tinha vencido o Cogacri na competição justamente tinha sido o Metropol, que empatou em 0x0, 1x1, os caras no Ramadã. Imagina se os verdade. caras tivessem num período normal, né? Eles vão incomodar o ano que vem se incomodar. mudar o período do campeonato. O jogo foi só emoção. Aos 8 minutos, Stopper fez 1-0. Aos 25 o Andrei empatou. Mas não foi o Andrei, acho que tá errado aqui, foi o Di Maria que empatou. Opa! Aos... É o André de Maria. Depois de 2 minutos o Stopper foi lá e fez mais um. Artilheiro, ó, o Criciúma tava foi de querendo. olho nesse Tem cara faro aí. de gol, hein? E aos 22 do segundo tempo, o Sibaco decretou a vitória. E Sanhá não fez gol Esse hoje, cara que fez nesse 2 gols jogo? aí, ó. O Gustavo saindo, a gente pode dar uma olhada nesse Então, esse Stopper aí. stopper aí. Realmente um atleta de 2 gols qualidade. na Argentina. Pô, o time Talvez que tem a Argentina. substitui Moral. o Elvis também, não sei, né? Não, o Elvis, o Didé Fardy entra, né? O Elvis a gente tá procurando no Amador, ver se deve ter alguém melhor que ele no Amador. Deve ter. Temos mais alguma coisa aí, Celso? Temos ainda no Amador, que a gente tinha falado há pouco tempo sobre o campeonato suíço do Mampituba, que é um campeonato bem pegado, né? Porque tem muito jogador bom aí da cidade, da região, nesse campeonato. Então, na Série B, vamos dizer assim, do campeonato, o Novo Poço ganhou de 4-1 do De Moliner e acabou sendo o campeão dessa Série B. E hoje tem a final da Série A. Vão a campo MDM contra o Fina Estampa. O Fina Estampa tem um bom time. Joga o fino da bola, né? Tem um bom time, nossa. alguém pegou o espírito do Murilo hoje. Ele tá me mandando pro WhatsApp aqui as piadas, eu tô só repassando. Pode, alguém Então corta o Wi-Fi dele. Alguém pegou um arquivo em PDF com as piadas do Murilo. Ainda vamos ao futsal agora. A LAC Futsal, como a gente tinha dito semana passada sobre o
o campeonato feminino. Então, o congresso técnico ele foi adiado para o dia 22 agora de julho. Então, quem tiver time de futsal feminino aí, vamos procurar porque vale a pena. A oportunidade está aí. Né? Show de bola. Hoje, a gente comentou na semana passada, né? E a gente não deu um exemplo aí. A Emily é uma menina que joga bola aí, que podia... Verdade, tá falando um pouco sobre futebol feminino. Como é que tá o futebol feminino aqui, Emily? Te botei numa barca furada, né? Vai lá, larga o celular. Tá bem, Emily? Eu tô bem? Tá bem? Então, Tô bem. Eu tô bem, agora o time feminino eu não sei. Só não joga contra a gente, senão a gente vai levar uns drible. Não, o Criciúma. Agora com o futebol de campo ali feminino do Criciúma, Tá legal, né? tá legal, Evoluiu né? bastante, né? Vão representar bem. Vamos. Vão representar. Eu não fiz a pergunta direito. Eu não queria saber como é que tá o futebol feminino em Criciúma. Porque assim, ó... a Emily, a gente sabe que é metida com futebol, joga bola, essas coisas, né? E assim, falta muito projeto em Criciúma. Falta Muito alguém projeto que aí pra apoie. alguém que apoie o coisa. Eu me expressei mal no início ali. Mas assim, precisa muito como é que é o nome da federação? A fundação, a Fundação. FME. A FME é isso. Olhar um pouquinho mais carinho, como o Mastella também falou no A gente programa comentou passado. no né? último programa Sim. sobre isso, né? A gente falou sobre o apoio. Agora vem evoluindo, né? Com esse time da parceria entre a SATIC e o Criciúma. E a gente espera que cada vez mais seja incentivado, né? Cada vez mais seja incentivada essa prática do esporte feminino, do futebol feminino aqui em Criciúma, né? Que a gente Já tem, tá na hora, né? E a gente tem bons frutos a colher aqui ainda. E é muito bom esse incentivo da LAC Futsal. Isso. Né? Então, tá aí a oportunidade pro pessoal ir atrás. Porque quando eu jogava pela Unesc. E aí tinha futebol feminino de salão. Mas eu gostava mesmo de campo, só que em Criciúma não tinha futebol feminino de campo. E daí agora teve essa oportunidade do Criciúma, com parceria com a SATIC, montar esse time. Então eu acho que... De ideia, você Emily, que tá... peraí, que tá desculpa. abafando. Tá, pode só te perguntar uma comentar. coisa pra Emily. Emily, em que ano que chegou a jogar no time da Unesc? Não, porque ele vai passar a escalação do ano. Ó, agora. entrevista. Não é isso, não é isso. Vamos ao É bloco porque- entrevista de 10 perguntas. é Olha porque- que frente, questiona. meu de ideia. Não, é porque eu estudei no Colégio Unesc e tinha algumas meninas da nossa sala que jogavam futsal no time da Unesc também. Pode ser que a Emily tenha jogado com elas. Eu queria só saber a época que a Emily jogou na Unesc. Show de bola, isso contribuiu bastante para a vida do ouvinte. Vamos prosseguir com o programa. De ideia, você que tá abafado aí, para um pouco de rir, respira fundo, que eu Toma vou uma passar aguinha pra aí. ti agora. Porque vocês são muito engraçados. Se o nosso programa for engraçado, como de der rir aqui dentro, que a gente tá feito. Respira fundo. Eu acho que o Ah, Murilo, só o um- Murilo deve estar lá embaixo fazendo cosquinha no pé dele. Porque não tem outro... Ele tá agora me passando os sério, bilhetinhos com as agora piadas sério. aqui. Vamos deixar o Celso prosseguir aqui. Só uma coisa, hoje é o segundo jogo das semifinais da LAC Futsal masculina, Nova Veneza contra Atlético Canes e Maruí Turvo. Então semana que vem já teremos os finalistas da LAC Futsal desse ano. Legal, e semana que vem estaremos informados novamente com o Celso trazendo as notícias do futebol amador. De ideia, vou passar pra ti agora, tá melhor, deu uma respirada, tá legal? Tô Você que respirando esteve... bem, tô tranquilo, firme e forte, tô em forma, graças a Deus. Posso continuar? Posso. Tá. Você que esteve bastante nervoso essa semana, né? Não sei se era por causa dos jogos da Libertadores, se era sobre a palestra do Zico, mas alguma coisa aconteceu que você ficou bem nervoso essa semana. Agora você é um normal. pouco mais calminho, tá relaxado. Eu vou deixar você falar sobre a Libertadores da América agora. Ó, já botaram 2 microfones aqui em mim. Tá, fala sobre a Libertadores da América pra nós agora. Tristemente vem anunciar a derrota do São Paulo na Libertadores. Só Perdeu. você tá triste, né? Mas não é por isso, não é só por ser São Paulino. Também porque sem time brasileiro na final da Libertadores não tem graça. Agora eu vou acordar de manhã no Mundial lá no Japão pra ver time argentino, ou sei lá. Queria ver time brasileiro. Cara, o futebol argentino ia tão bom quanto o brasileiro. Pois é, tu acorda às 11? Na minha época eu acordava umas 8 e pouca. Não, mas eu digo, aqui no Japão a gente sempre tem que acordar às 8, 7 da manhã pra assistir o jogo, né, do Mundial. Tu acorda pra ver na televisão, achei que tu ia lá pro Japão. Pois é, na minha época, Não, em dezembro eu acordava 8 horas, tomava um banho de mar no rincão, tava de férias. Bons tempos, Depois eu vi nossa, o jogo, né? Agora Bons tempos também. mas de ideia, né? Ele acorda 11 horas, toma um banho de piscina e vê o jogo depois, né? Prossegue, prossegue. mais cedo. Tá. Então, eu acho que o juiz errou feio ali no jogo de ontem, não ter dado o pênalti em cima do Hudson. Eu revi várias vezes o vídeo pra ver se podia ser que o Hudson tivesse simulado aquele pênalti. O jogo ainda tava 1-1, né? E acredito que foi maldosa a empurrada que o jogador do time colombiano tinha dado em cima do Hudson e o juiz errou. E ainda no final o Atlético Nacional da Colômbia acabou ganhando de 2-1 do São Paulo. O Caleri, ele vai se despedir porque ele estava aqui no São Paulo principalmente pela Libertadores. Toca no Caleri que é gol.
Ele pode acabar ele ainda continua liderando a artilharia da Libertadores. Ele pode acabar Como artilheiro, né? como artilheiro da competição ainda tem esperança. Aí por hoje ainda tem Boca Juniors, Independiente, Del Valle. Se o Boca passa, a Assim, camisa forte na final. é, hein? Na assim, final não, vai é ser Boca. pegado, hein? na semana passada teve o Boca acabou perdendo 2-1 lá no Equador. E agora na partida de volta na Bombonera, né? Imagina, casa cheia. E é o aquela história. fez um gol fora de casa, o que é importante, por mais que tenha perdido, Muito, né? gol fora de casa, Vai ser gol uma de pressão diferença, do é hoje. muito Oh, importante. rapaz, vai ser que horas o jogo de Olha, ideia? Passa pra mim. Eu particularmente torço pro Boca, vai ser uma grande Na final. minha opinião, o Boca já era favorito ano passado, quando Ano fez passado, aquela... né? Sim, a cagada. Oh. O River só foi campeão Sim, pela- por causa pela cara do do spray torcedor. de pimenta. torcida do Uma torcida Boca, do né? Boca. Ainda em cima do jogo do São Paulo ontem, eu concordo com o Didé. Foi um lance à parte, mas que acabou influenciando diretamente no resultado do Sim, jogo. Assim, São Paulo votaria Era o outro. eu pensei assim, último lance Fabrício. do primeiro tempo. O São Paulo pênalti pro São Paulo. Fazendo gol, foi um pênalti claro, na minha opinião também. Também É, eu. foi Fazendo gol, o São Paulo 2-1 precisava só de um gol. Ia partir pra cima, entendeu? É. Agora você tem que entrar no segundo tempo, tem que fazer 2 gols, fica sempre aquela obrigação. Até tantos minutos tem que Imagina, fazer é tantos muito mais gols tem que na fazer- conta pra ter que fazer, E né? a festa, falar um pouco da festa da torcida deles ontem. É, show de bola, Ah, cara. rapaz, Libertadores muito é... bom. Libertadores é legal essa É parte, legal, entendeu? é o diferente, show das né? torcidas, né? Aí eu lembrei da final da Copa do Brasil ano passado, o Mineirão vazio, uma final de Copa do Brasil Santos. Desculpa, Santos e retrasado, Palmeiras. retrasado, o Ah, tá, é. Atlético E e Cruzeiro. Aí a gente para pra olhar o jogo de ontem da Libertadores lá na Colômbia, né, Didé? Colômbia, né? Vamos, Didé? Colômbia, né? Acorda. Colômbia. Colômbia, né, Didé? Já passei todas as informações aqui, porque Tá, agora agora é tudo semifinal. eu Ah, quero que tu fale pra nós sobre perdão. a Eurocopa. Tá, não, só pra informar aqui, o jogo de hoje, no caso, vai ser Boca Juniors Independente Del Valle, às 9h45 no horário de Brasília. Bom, a Eurocopa, eu desde o começo do programa, da competição, fiz campanha pra Portugal, sempre falava em Portugal. Não, foi eleito? É, Suécia, Ibra. Isso, também, Tá, mas assim, antes de eu tu confesso começar, uma coisa. automaticamente, se tu imitar uma voz de português, tu já tá excluso Ah, do programa, tá? Já pode pegar tua cadeirinha e sair fora, eu ia mas explicar continua. agora, valeu, é porque no começo do programa eu fiz uma voz de português porque eu tinha feito uma aposta com a Emily com um outro colega nosso que não faz parte do nosso programa, tinha falado, se Portugal ir pra final, eu vou fazer o programa todo com sotaque de português, mas a minha preocupação é que o ouvinte tem que passar informação de qualidade, pode ser que ele não entenda, né? Mas tu tá Jornalismo devendo essa é- promessa, porque tu cumpriu que era do início ao final do programa. Tá devendo, hein, gente? Cartão vermelho. É verdade. Cartão vermelho pro Didé. Só depois manda um... depois faz eu mando um uma... salve, a minha preocupação é com a informação de qualidade. Então vai né? lá. Só no final fala alguma coisa sobre o Cristiano Ronaldo no Exato. sotaque. Não, pode ser agora, pode ser agora, pode ser agora. Comenta agora. O resto é notícia, vamos lá. Muito bem, amigos. O Ronaldo, esse é o melhor jogador do mundo. Se isso aí é português, Ex-admirável. né? Se isso é um sotaque de português, Realmente, é complicado. Não. Olha, se estão dizendo que isso aí não é português, então já não sei mais. só Enfim, pra gente não entrar muito adentro, né? O nosso tempo aqui é curto. Exato. A gente tem que falar sobre o Brasileirão ainda e tem o quadro onde você está. Eu queria só desejar os parabéns, né, pra seleção portuguesa, primeiro título, né? Exato. Cristiano O primeiro Ronaldo título merecedor. Parabéns. E Merecedor, olha, cara, Fabrício, show de bola, desculpa, rapidinho fantástico. pra encerrar aqui, eu acho que o Cristiano Ronaldo é o exemplo de capitão. Nós, a seleção brasileira, não tem capitão. Não tem. O cara, ele não se tem. machucou, continua ali na beira do campo incentivando os jogadores, ele chora junto com o E time. dá, e ele dá pra grita ver que junto, é um ele futuro sente. baita treinador que a gente vai ter, né? Baita Baita treinador. treinador que a gente vai ter. Viu o movimento dele, o mesmo Sim, do exato, técnico, do né? técnico. Jogando junto fora do campo. Nosso tempo Demais. tá curto, vamos passar pro Brasileirão Beleza, agora. Tchau. Vamos pros jogos do final de semana? Fica à vontade, Léo. Jogos do final de semana, vamos passar aqui rapidinho então. Às 4 horas a rodada abre. O Botafogo, o glorioso time de Celso, enfrenta um clássico, né, contra o Flamengo às 4 horas. Ih. Pode falar. Na estreia da Arena Botafogo. Série da Botafogo? Isso. Aí, ó. Vamos, Fogão. Aí o Santos, às 6h30, pega a Ponte Preta em casa. No domingo, às 11 da manhã, um jogo único. O América Mineiro joga contra o Santa Cruz. E aí, às 4 da tarde, a gente tem 5 jogos. O Fluminense contra o Cruzeiro, o Corinthians contra o São Paulo, Internacional e Palmeiras. O Atlético Paranaense pega o Vitória e o Figueirense pega a Chape. Aí, um clássico local de Santa Catarina. E às 18h30, o Sport joga contra o Grêmio. E na segunda-feira tem agora aquele jogo que a Sport TV, né, pediu pra eles, pra CBF dar uma ajudinha lá, tem aquele joguinho de segunda. Copiando um pouco também o Monday Night Football, futebol americano, tá? Tem nos Estados Unidos, Cara, já era... Em cima desses jogos da segunda-feira, eu observei um negócio essa semana que não tem cabimento, cara. Não tem cabimento o que estão fazendo com o futebol brasileiro, principalmente o desrespeito com os atletas, entendeu? Que acabou o jogo do Atlético Paranaense e Cruzeiro.
quase 1 hora depois do jogo, os jogadores estavam no estúdio, né, em outro estúdio, né, dentro de uma parte do estádio ali, nas cabines, ou seja, da Sport TV, com uniforme, cara, sujo, Cara, os caras sujos, eu suado. ouvi alguma coisa a ver que agora tem uma determinação que os atletas têm que ficar 30 minutos conversando. Entendeu? Conversando. Fora a sacanagem que fizeram com o Cuca, que deixaram o microfone aberto. Ele falou algo fora do contexto, né? do Tiraram do contexto e colocaram pra todo mundo ver. É sacanagem, então, cara. Sacanagem que estão fazendo com o futebol brasileiro. A televisão, em vez de contribuir, às vezes tá acabando. Até com o pessoal que trabalha nas rádios também. A televisão tem atrapalhado muito esse trabalho do pessoal das rádios, né? Que somente a televisão pode entrevistar os jogadores agora no final do primeiro tempo de jogo. E, cara, o futebol brasileiro tá caindo de mal a pior, cara. Cada dia é um 7-1 diferente. Entendeu? E acho que a gente tem que rever, né? Não depender somente da A gente se assusta principal por não emissora, ter né? nenhum brasileiro mais chegando no final. Não se assustem quando um brasileiro não chega nem nas quartas de finais mais da Libertadores, tá? Tá em decadência, né? Só pra completar aqui, Fabrício, desse jogo de segunda é Atlético Mineiro e Curitiba, às 8 horas. Podemos tocar o baile. Interessa pra gente a tabela da Série A? Vamos lá, passa. Então vamos lá. O Palmeiras é líder do Brasileirão com 29 pontos, né? Seguido do Corinthians com 28. Em terceiro lugar o Grêmio com 27. O Santos é quarto com 23. O Atlético Paranaense é quinto com 23 também. Aí segue aí o Flamengo e a Ponte Preta sexto e sétimos também com 23. O São Paulo é oitavo com 21. Aí uma sequência de 2 times com 20 pontos, né? O Inter e o Atlético Mineiro. O Fluminense 11º com 18, o Vitória 12º com 18, a Chape com 18 em 13º, o Botafogo, time do Celso, aí eu sempre lembro que é time do Celso, né? Com 16 pontos em 14º, 15º Cruzeiro, o Cruzeiro que eu achei que tinha evoluído, aí o futebol estava evoluindo e os resultados que é bom não estão vindo, né? Fez boas contratações, Rafael Sobis, o Riasco do Vasco, mas não está adiantando muito. Em 16º vem o Curitiba com 15, o Figueirense aí abre a zona de rebaixamento com 15 também. A diferença é no saldo de gols que tem menos 5 e o Curitiba menos 3. O Santa Cruz 18º com 14, o Sport 19º com 12 e o América Mineiro, campeão mineiro desse ano em cima do Atlético, Cruzeiro, só com 8 pontinhos. Cartão amarelo. Que botado, hein, Jean? Eu fui cortado Abraço, aqui Jean. no cartão, né? Mas, ficou só meu Mas vou começar o cartão pelo Léo, então. Vamos lá? Seu cartão amarelo, Léo. Cara, eu li uma manchete ontem que é o seguinte, para desespero do pessoal aqui do programa, né, que gosta um pouquinho. Cerveja vai custar R$13 nas Olimpíadas. Ah, não. Aí eu peguei alguns preços pra vocês aqui, meu cartão logicamente é pros preços das Olimpíadas, né? Eu peguei alguns preços pra passar pra vocês aqui, ó. Um sanduíche, cara, vai custar R$15. Tá. A água, 500 ml, R$8 nas Olimpíadas. Água custando caro. Um salgado, uma coxinha. R$10 uma coxinha. Ah, não. E vamos dizer assim, uma sobremesa, um chocolate de 90 gramas por R$10 também. É Tô muito faminto. caro. É o Brasil sendo Brasil. Pra gente que vai cobrir as Olimpíadas, né? O programa vai estar lá com o Didé, vai ser muito, muito caro. Não, talvez pro Didé não seja tanto problema assim, né? Não, de ideia não vai se custar muito quanto Ele a vai isso. bancar, né? Só a coceirinha no bolso. Agora vamos lá, Emily. Seu cartão amarelo, você que falou no começo da tarde hoje que estava preparado pro teu cartão, estava ansiosa para dar o teu cartão. Gerou expectativa, hein? Gerou uma expectativa, pode desabafar agora. Tá, acompanhando o jogo do Vasco ontem contra o Santa Cruz, né? Gente, o juiz ontem, eu acho que ele tava fora de si, tava errando tudo. Não sei o que tava acontecendo com ele, porque até os comentaristas da Sport TV falaram que ele tava confuso. Sim, Teve um lance no segundo tempo, aos 36 minutos, que... Não briga, Jean, não briga. Aos 36 minutos do segundo tempo, primeiro ele marcou um pênalti, depois ele marcou um escanteio e por último ele marcou um tiro de meta. Ele tava tão confuso, tava perdido. Mas foi uma arbitragem tendenciosa ou foi para os dois lados? Os dois lados. Não, foi pros dois lados. Os Não dois de lados. hoje, né, que a gente reclama da arbitragem E brasileira aí, tal. todo lance parado, ele pedia ajuda ao bandeirinha. Então ele tava fora de si. Então meu cartão vai pra ele. Vamos lá então. De ideia. Achei que no lugar de cartão amarelo a Emily ia dar um drible em todo mundo. Não, o meu cartão amarelo vai pelo Criciúma do empate, mais um empate em casa na sexta-feira. Tá complicado, né? Jogo em casa é pra ganhar, é obrigação de ganhar. Esse é o meu cartão amarelo. Infelizmente o Criciúma tem que ganhar a partida de casa, fazer a obrigação, empatar um jogo daquele. Complicado. Celso, teu cartão amarelo. Arbitragem da Libertadores. A gente já comentou aqui. O meu cartão amarelo, assim como o Didé falou, vai
semelhante ao cartão dele, né? Vai para o técnico Roberto Cavalo, do último jogo diante do Luverdense. Boa. Eu acho que um time do tamanho do Criciúma, dentro de uma Série B, um time com as ambições que tem o Criciúma, segundo Vamos a diretoria, se impor, né? segundo o próprio treinador, não pode se sujeitar a esse tipo de coisa, gente. Não pode. Não pode. O Criciúma, aí depois ficam reclamando, porque a gente não tem o apoio da torcida, o torcedor não vem mais no estádio, entendeu? Não pode, cara, não pode, então meu cartão amarelo vai pro técnico Roberto Cavalo. Eu que tava lá no estádio, eu apoiei e saí decepcionado. E aí? Eu vou pagar lá mensalidade de Série A, R$110, mensalidade de primeira divisão. Isso é todo caríssima. jogo, eu vou Sim. desabafar com vocês, todo jogo eu tenho vontade de jogar minha carteirinha no fosso. Minha carteira todo jogo, cara. Pra ver aquilo ali não dá, É não uma dá. decepção, cara. Mas vamos lá então. Cartão vermelho. Já tá cortando todo mundo hoje. Vou começar com o Léo, já tô Vamos lá, cortado de então. novo. Tá muito Murilo hoje. O meu cartão eu troquei agora esse mudou, até comentei com vocês que... Cara, um torcedor do Vasco foi espancado por 3 torcedores rivais ontem. Putz. Tá. Ontem à noite de madrugada. A informação que eu tenho aqui é pequena, foi só a manchete que eu consegui pegar dentro do programa, mas não pode acontecer, o futebol não pode ser isso aí, cara. Não pode ter. Cara, espancaram uma pessoa, um ser humano que foi lá torcer pelo seu time, não se sabe nem se não é um pai de família que teria que trabalhar no outro dia. Aí foi espancado por 3. Vamos evoluir, né? Marginais, 3 torcedores, Não, chega. né? Não é torcedores, não. Quem briga em estádio não é não é torcedor. torcedor. Emily, vamos lá. Meu vermelho, então, vai pro camarada que tentou apagar a tocha olímpica em Joinville. Pra que isso, meu povo? Aqui em Criciúma foi tão bonito. Aí chega em Joinville, o cara vai lá com o extintor pra tentar apagar a tocha olímpica. Eu tive o privilégio de acompanhar a Faça, passagem por da favor, tocha em né? Araranguá. Eu fui pra Araranguá. Fabrício, e eu queria já falar disso aí, eu também tive o privilégio de acompanhar, eu cobri junto com o Travessou. pessoal da SAT, que é a tocha olímpica aqui em Criciúma. Foi muito, muito gratificante essa experiência. Como eu tava falando, eu acompanhei a tocha em Araranguá. A princípio eu não iria fazer, não fui pra lá por causa da tocha, fui por motivos familiares. E acabei vendo a passagem da tocha lá. Cara, foi um negócio fantástico. Fantástico, desde as 4 horas da tarde o pessoal esperando, apesar do atraso de 1h30, entendeu? Mas o pessoal fez a festa, chovia muito na hora que a tocha passou. E o pessoal todo no meio da rua, tirando fotos e filmando. É uma coisa que fica marcada na história da cidade e do estado também, Sim. né? Eu acho que tem que ter o respeito com o fogo olímpico, né? Sim. É, Tem que se ter respeito. não concorda com aquilo, ele não vai. Não Fica vai em ter- casa. Não tem a ver, cara, Pronto. não tem a ver, entendeu? A Olimpíada em si não tem a ver com o problema que o Brasil tem passado, que vem passando, com a corrupção, com tudo isso que o Brasil passa, entendeu? Exatamente, a essência do esporte não tem culpa mesmo com a corrupção. O esporte em essência é uma coisa diferente, é uma coisa que tem que ser Sim, apreciada. O esporte em sua Eu até essência. brinquei ali no dia que passou em Criciúma no Twitter, fiquei 30 minutos no trânsito por causa da tocha olímpica. Mas, cara, as Olimpíadas é uma oportunidade, porque no Brasil a gente só tem visibilidade pro futebol. Aí, às vezes, um pouquinho de vôlei, um pouquinho de surf. Cara, é a chance dos atletas que estão aí, treinam um ano inteiro, se matam treinando com pouco auxílio, pouco Incentivo. apoio, E muita gente pouco vive incentivo. disso, né? Muita gente vivendo disso. É a chance Não. deles de mostrar o trabalho E deles. assim, em comparando com o futebol, os atletas de outras modalidades recebem muito pouco. Muito menos O comparado futebol é também. super valorizado, o jogador mediano recebe milhões. E agora um atleta de qualquer outra modalidade é complicado a vida deles. Vamos lá então, Celso, com seu cartão vermelho. Puxou, pulou eu Ó, aqui, de cara. ideia, perdão. Não, Pode- pode tranquilo. O meu cartão vermelho vai para a arbitragem do jogo contra o São Paulo ontem. Como o Celso havia falado, mas eu já tinha planejado isso antes. Foi uma coisa vergonhosa. Eliminar o São Paulo. Aí tá um pouquinho do torcedor de ideia, né? Não, é vem só pouquinho, o vem cartão pouquinho. vermelho, né? Tanto que eu vi e revi aquele lance para ver se o Hudson tinha simulado um pênalti ou foi empurrão. Fechou, vamos lá, Celso, passa O meu cartão vermelho vai para a CBF. Para quem viu no Bem Amigos o Muricy Ramalho, o que ele falou sobre o convite que foi feito a ele para ser treinador da Seleção Brasileira em 2010. Numa lanchonete, pelo Renato Teixeira, sem planejamento algum. E eu acho que ali a gente já tomou 1-0 da Alemanha. Então, tá aí todo o amadorismo da CBF, que desde lá de 2010 vem desse jeito, quem sabe até antes, a gente não sabe das histórias, mas que continua a mesma coisa. Quem sabe agora com o Tite, melhor, assim esperamos. Meu cartão vermelho hoje, eu não queria desabafar sobre isso, entendeu? Porque eu tive participação já na torcida do Criciúma, já fui atuante de uma torcida, de uma barra daqui do Criciúma, mas é um fato lamentável, cara. A torcida do Criciúma, tem muitos torcedores do Criciúma que estão começando a acompanhar o Criciúma agora e se acham mais torcedores do que muita gente que tá lá faz tempo, do que senhor de idade, pai de família. E a gente é comum ver o desrespeito dentro do estádio, entendeu? Vai pra aquele lugar, vai tomar naquele lugar, porque simplesmente o cara não quer cantar. Porque tudo bem. No penúltimo jogo que eu fui do Criciúma,
estava saindo de um banheiro, não vou aqui citar qual torcida. Simplesmente os caras estavam lá ingerindo bebida de álcool dentro do banheiro escondido. Quando eu saí do banheiro, o cara passou por mim, tu é um naquele lugar, entendeu? Pô, sem mais nem menos, cara, um cara que eu nunca vi na minha vida, uniformizado com o uniforme da torcida, que na verdade não é uniforme que a torcida faz, como a gente tem o nosso moletom aqui de jornalismo. Sim, Cada núcleo uniforme, tem seu uniforme, né? Sim. Não é uma torcida uniformizada, entendeu? Mas essa falta de respeito aí, e a torcida às vezes se acaba por isso, entendeu? Às vezes a torcida tem de tudo pra ser uma torcida tão prestigiada, tão de renome nacional, e acaba se queimando por atitudes assim, de gente nova que começa hoje no estádio e pensa que é mais torcedor e pensa que tem direito de ofender muitas pessoas dentro do estádio, entendeu? O meu cartão amarelo vai pra essas pessoas. Boa, E não é aqui uma cornetagem, mas sim um puxão de orelha, entendeu? Pra que cresça, cara. Eu sou Criciúma, assim como todos nós aqui somos Criciúma também, queremos ver o bem do Criciúma. Além disso, por exemplo, assim, eu passei agora, eu ia muito ao estádio do Criciúma, fui muito. Passei um ano apertadinho aí, sabe, salário, dinheiro, e eu tive que cortar ali a associação. Parei de ir. Agora que eu tô voltando, cara, eu tô notando assim um clima hostil na torcida do Criciúma, porque às vezes assim, esse guri é novo, tá torcendo pro Criciúma agora. Um clima hostil pelo fato de eu ser novo, vamos dizer assim, novo, entre aspas. No estádio não pode isso aí. A torcida tem que abraçar quem vem de fora. Não vamos generalizar, assim, né, Sim, da torcida inteira do Criciúma, mas Sim. uma parte da torcida do Criciúma tá assim, cara. Assim. Não cabe aqui a gente citar qual torcida, qual denominação, entendeu? Porque eu tô pra vendo não aqui... queimar a torcida, mas vamos se atentar em relação a isso, né? Fabrício, que eu tô vendo aqui, tá tendo uma competição de ver quem é mais torcedor que quem. Todo mundo é torcedor, pô. que é errado. Não tem necessidade de querer cara. julgar os outros. O importante é estar torcendo. O amor pelo clube não se mede, né? Então vamos lá, para encerrar o nosso programa no último quadro, o quadro Onde Você Está. Essa semana o Murilo mesmo ausente, ele esteve conversando com o Gessé, né? E o Gessé comentou aí sobre a passagem dele pelo Criciúma, um garoto da base aqui do Criciúma, que infelizmente não teve muitas chances no futebol profissional do Criciúma e acabou buscando a carreira em outros lugares. Ele vai comentar agora no Jogada Ceada sobre a sua carreira. Fala aí, Gessé. Comecei no Criciúma, né, da cidade natal, onde sou nascido e criado em Criciúma, e comecei também nas categorias de base do Criciúma com 13 anos. Fiquei 8 anos no clube, né, no qual tenho muito carinho e admiração, e eu sou torcedor. Infelizmente, na minha primeira passagem não consegui dar sequência no profissional, mas ainda sonho um dia voltar para o Criciúma. E depois disso, o Camboriú de Santa Catarina também foi quem me abriu as portas do futebol profissional, lá que eu comecei e lá que começou a minha vida no futebol profissional. Hoje, depois disso, né, passei por outros clubes, cheguei aí para fora do Brasil, do qual passei algumas dificuldades, mas graças a Deus tudo passou e hoje estou aqui no Ipiranga, né, interior do Rio Grande do Sul, um clube com boa estrutura, um clube que aos poucos estamos conseguindo ter algumas boas conquistas. Hoje estamos na Série C do Brasileiro e acabamos de passar para a terceira fase da Copa do Brasil, da qual vamos enfrentar o Fluminense. E graças a Deus as coisas vêm acontecendo bem na minha vida, na minha carreira. E a mensagem que eu deixo para as pessoas é que acreditem nos seus sonhos, né, independentemente de qual seja, busque, né, coloquem Deus em primeiro lugar, né, em suas vidas, façam as coisas corretas, que as coisas acontecem. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Aí então o Gessé, ele que hoje está no Ipiranga de Erechim, né, como ele falou, eles já jogaram a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Fluminense, tiveram um ótimo resultado, tá? Quando se trata de uma equipe do Ipiranga de Erechim contra uma Série A, que nem a gente comentou, né? O Fluminense contra o Ipiranga, não importa se é time misto. Não importa se é time misto, tem que ir pra cima dos caras. Totalmente contrário do Criciúma, né? O Ipiranga tá vivo na Copa do Brasil contra o Fluminense indo bem. O Criciúma pegou um time lá que não é metade do... Não querendo desrespeitar os atletas do Ipiranga, né? Mas como a gente fala... o Fluminense tem tudo, cara, tem uma estrutura, é um treinamento diário ali, entendeu? E cabe a gente aqui desejar sucesso ao Gessé aí, né? Que eles consigam um bom resultado no próximo jogo. Sucesso, Gessé. Valeu, Gessé, obrigado. Então, gente, quero agradecer a todos vocês pela audiência, pelo carinho que vocês vêm nos dando, né? Ao longo das semanas, aí a gente vem postando a programação em nossas redes sociais e a gente vem
sendo retribuído com esse carinho das pessoas, né? Muita gente já me chamou aqui no WhatsApp, no Facebook. Pô, cara, tô escutando o programa de vocês, tá legal, entendeu? Quero agradecer aqui também a participação da Emily, que está sempre de prontidão. Quando precisa, ela sempre tá aqui no programa, tá tirando fotos e nos ajudando em todas as partes, entendeu? E agradeço a vocês também, em especial ao Jean também aqui nos trabalhos técnicos, né? Ele que vem nos ajudando muito. Cabe um agradecimento também à professora Cátia. Mesmo também. nas férias, né? Mesmo nas férias aqui, ele a gente tá aqui, o Jean tá aqui fiel também. Professor. Tá aqui nos ajudando sempre, nos dando dicas. Nosso Sidorf. Pra que a gente evolua cada vez mais, né? E é um agradecimento geral, cara. Geral ao espaço que nos é cedido aqui também, né? E principalmente ao ouvinte, que sem eles a gente não teria graça de estar fazendo isso, né? Mas estamos acabando pra sempre? Não, acabando o programa, É isso aí, gente. né? Esse foi o último jogado ensaiado, gente. E que continuem cada vez mais, né? Espero isso aí. que tenham Cara, gostado a gente- também, a gente né? fica feliz com isso aí, Eu ó. sou aqui o condutor principal da equipe, só tô quebrando um galho hoje. Espero que vocês tenham gostado também. A gente vai conversar sobre esse Os assunto amigos- aí. Vai pra reunião. Te cuida, Murilo. Abre o olho. E ao ouvinte, muito obrigado a vocês. Até semana que vem, continue com a gente. Valeu!